Casalzinho apaixonado, um mês de namoro, estão sentados no banco da praça, uma linda noite de luar. A moça, abraçada com ele, olha para o céu e diz: meu amor, olha a lua, ela está se escondendo atrás das nuvens. E o jovem rapaz apaixonado diz assim: a lua deve estar com vergonha de tanta beleza sua, meu amor. Eles se casam, 20 anos se passam, mesmo casal, mesmo banco da praça. Agora, 40 anos de idade, cansados já do casamento, ela tem um lampejo de romantismo, um flashback do passado, e ela novamente diz: olha a lua, meu amor, como está se escondendo atrás das nuvens. Ele olha para ela com a cara esquisita e na lata diz assim: mulher, você não está vendo que vai chover? Vamos embora para casa. São duas conversas diferentes que refletem, na verdade, a qualidade do relacionamento. O casal apaixonado costuma ter conversas profundas, constantes, prolongadas. Um casal desapaixonado, por assim dizer, começa a ter conversas superficiais, frias, ocasionais. A grande diferença está na qualidade da relação. Sabe, assim também, de certa forma, são as nossas conversas com Deus. Como estão as suas conversas com Deus? Apaixonadas, profundas ou frias, breves e superficiais? Isso depende de como está o relacionamento. Nesta série em Colossenses, nós estamos falando sobre oração. Estamos aprendendo a orar com Paulo. E na verdade nós nos sentamos ao lado de Paulo hoje e vamos perguntar para ele o que é orar, o que é falar com Deus. E ele vai nos dizer. E ele vai nos mostrar, e nós vemos isso em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9. A partir do verso 9, Paulo está orando e está falando para nós como é uma vida de oração. E diz assim o texto: por essa razão, escreve o apóstolo, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Conversando com Paulo e ele nos mostrando como se ora, nós observamos que orar é ter conversas com Deus. Em primeiro lugar, conversas profundas. O que é isso? Quando vemos Paulo se pondo a orar pelos colossenses aqui, ele que recebeu notícias de seu amigo e irmão Epáfras sobre como estavam as coisas, notícias boas, o evangelho está frutificando em Colossos, mas também notícias más, heresias estão se disseminando em Colossos. Então Paulo, na cela da prisão, se põe a orar, e ele ora e conversa de modo profundo com Deus. Ele não ora por necessidades materiais urgentes. Paulo está preso, Paulo tem chance de ser martirizado, e os estudiosos dizem que de fato é isso que vai acabar acontecendo. Ele será morto por causa de Cristo. Mas ele não ora por isso. Nós também sabemos que Colossos é uma cidade pequena, uma província pobre, com muita gente escrava, e é bem provável que muitos membros da igreja em Colossos fossem sim pessoas pobres, escravos. Paulo não ora por essas necessidades materiais. A sua conversa com Deus é mais profunda, e os pedidos que ele faz são pedidos de natureza espiritual. Tanto pelo que ele agradece, como vimos, tanto pelo que ele pede, como lemos hoje. Assim devem ser os assuntos de nossa conversa com Deus. Sabe, uma vez um amigo, um rapaz jovem, namorando, me procurou, entendendo que deveria terminar o relacionamento. E basicamente, o que ele explicou, que justificaria o fim da relação, e de fato foi o que aconteceu, foi que ele e a namorada tinham perdido a conexão. Eles não estavam mais na mesma página da vida.
Nas suas conversas eles já não conseguiam tratar mais das mesmas coisas, porque os corações já estavam em sintonias diferentes. E de fato a melhor coisa que ele fez foi terminar aquele relacionamento. Quando nosso coração não está na mesma página do coração de Deus, as conversas não batem, o relacionamento se esfria e se distancia. Veja que Paulo tem uma conversa profunda com Deus, porque ele tem um coração que está na mesma página do coração de Deus. Ele pede no versículo 9, pelo quê? Pelo que ele ora? Qual é a conversa de Paulo com Deus? Ele pede para que os crentes de Colosso conhecessem a fundo a vontade de Deus, a vontade de Deus que está na Bíblia, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está falando com Deus: Deus, eu desejo que eles conheçam intelectualmente, de maneira ampla e profunda, não só de maneira mediana, superficial, mas que aquele pessoal em Colosso, Senhor, se aprofundem no conhecimento da sua vontade, não apenas com sentimentos superficiais e breves. E Paulo pede que esse conhecimento seja bíblico, seja baseado em todo o entendimento e sabedoria espiritual. Veja, Paulo não está desejoso que os crentes suponham qual é a vontade de Deus, nem que eles inventem qual é a vontade de Deus, mas Paulo está orando para que busquem a perspectiva de Deus para a vida deles, para que vejam a vida como Deus vê, para que conheçam com clareza a vontade de Deus e apliquem esse conhecimento às diversas situações da vida real, para que as tarefas, as conversas, as atitudes e as decisões estejam todas alinhadas com o conhecimento que eles têm da Bíblia, e não com visões que recebem, com sensações ou com intuições, mas que se apeguem ao que está escrito. E é importante que Paulo fala com Deus e conversa com Deus e busca em Deus que este saber não seja um saber teórico, mas seja prático. Quando Paulo diz assim: Senhor, que eles sejam cheios, na verdade Paulo está dizendo que eles sejam controlados por esse conhecimento sobre o Senhor. Hoje nós vemos basicamente o que nós podemos chamar de esoterismo gospel dentro da igreja. Puro esoterismo, que enfatiza testemunhos de poder, sensações, mensagens recebidas sem o uso do intelecto, sem a pesquisa séria nas Escrituras. Saia disso. E Paulo está dizendo: eu não quero que a igreja se baseie nesse esoterismo evangélico, mas ele quer que a igreja e os irmãos se baseassem no conhecimento bíblico sobre Deus. Paulo também pede que esses irmãos agradem a Deus com as suas vidas. Essa conversa de Paulo é profunda. Versículo 10 ele diz: Deus, que os meus irmãos vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Essa é a conversa de Paulo com Deus, uma conversa profunda, e ele se volta para o estilo de vida dos seus irmãos e pede que sejam vidas que honrem e agradem ao Senhor, que deem fruto, isto é, que hajam boas obras na vida dos seus irmãos, boas obras que Deus aprova, nas quais Deus se deleita. Paulo também pede pelos seus irmãos para que eles tenham poder. E essa conversa profunda de Paulo inclui isso: Deus, que o Senhor os capacite a viver assim, agradando a Deus. Versículo 11, que eles sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Paulo está preocupado com isso, e é disso que ele trata com Deus, que Deus que revela a sua vontade também os capacite com poder sobrenatural, para que eles possam cumprir essa vontade de Deus que eles estão conhecendo e que está na Bíblia. E que eles perseverem nesse estilo de vida que agrada a Deus. O versículo 11 diz: para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo sabia que os irmãos de Colossos tinham circunstâncias difíceis na vida. Paulo sabia que havia pessoas difíceis em suas vidas. Isso é comum a todos nós. Por isso a oração de Paulo por eles e a conversa profunda de Paulo com Deus é que eles perseverem, mesmo com pessoas difíceis,
e mesmo circunstâncias difíceis, que eles perseverem nessa vida que agrada a Deus. Paulo também pede por alegria, que eles tenham alegria nessa vida com o Senhor. Final do versículo 11 diz, com toda alegria. Esta é uma atitude de contentamento, mesmo rodeado por pessoas difíceis, circunstâncias difíceis. Paulo diz, Senhor, que meus irmãos tenham alegria em Ti. E por fim, versículo 12, Paulo pede que eles tenham gratidão no seu coração, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Esse é o interesse do apóstolo Paulo, essa é a conversa profunda de um coração do apóstolo sintonizado com o coração de Deus. Estão vivendo uma pobreza temporária, numa pequena cidade, mas Paulo diz que eles estejam gratos e satisfeitos com a promessa da vida eterna, a promessa de vida sem pecado, que eles estejam gratos pelo privilégio de serem herdeiros do reino celestial, onde um dia desfrutarão de um relacionamento pleno e perfeito com Deus, o qual já de forma antecipada experimentam aqui. Isso é conversa profunda com Deus, é tratar das coisas que estão no coração do próprio Deus, que são valiosas para Ele. Nesse momento, é importante que você considere, teu coração está alinhado com esses propósitos de Deus? É por essas coisas que você pede em relação a si mesmo, seus familiares, os irmãos de sua igreja e o mundo como um todo? O que você mais tem pedido? Pelo que mais tem agradecido? E se você não está alinhado, seu coração não está alinhado, talvez é porque você esteja dominado pelo mundo, dominado pelas coisas desse tempo e dessa era. O Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. E quando aquele rapaz no banco da praça disse para sua namorada, a lua se esconde diante da sua beleza, é porque o coração dele estava cheio de encanto pela namorada. Mas depois, quando ele diz assim, mulher, você não está vendo que vai chover? Vamos embora para casa. Isso refletia um coração desapaixonado. Como que é a sua conversa com Deus? Enche o seu coração das coisas de Deus. Volte o seu coração para aquilo que interessa ao Senhor. Há uma segunda característica da conversa com Deus. Nós estamos propondo que orar é ter conversas com Deus. Em primeiro lugar, conversas profundas, alinhadas com o coração dele. Em segundo lugar, orar é ter conversas constantes com Deus. Há um pequeno detalhe que nós deixamos passar inicialmente, mas agora vamos olhar para ele no versículo 9. Eu quero ler de novo a primeira parte do versículo que diz, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, Paulo diz, não deixamos de orar por vocês. Após ouvir notícias de Epáfras, Paulo colocou aqueles irmãos em suas orações e mesmo sem nunca tê-los visto face a face, ele diz, eu não parei de orar. Eu orei constantemente. E isso é orar, é ter conversas constantes com Deus. Uma pessoa que você ama, você não conversa com ela uma vez por ano, talvez nem uma vez por semana. Uma pessoa que você ama de verdade, você conversa constantemente com ela. Esse versículo nos indica que orar é conversar constantemente com Deus, uma atitude de perseverança e disciplina. Não é algo que brota nem cresce sem esforço algum. Na verdade, orar é uma disciplina espiritual. Requer esforço e por ser uma disciplina, alguns de nós nem começam a orar. Outros até começam, mas oscilam. Mas o Senhor está nos mostrando que uma vida de conversa com Deus precisa ser uma vida de conversa constante, contínua, o tempo todo. Você pode se perguntar, em Tessalonicenses, Paulo também escreve, orem sem cessar. O que significa isso? Eu gostei muito de uma mulher de oração que respondeu essa pergunta. E ela disse assim sobre orar sem cessar. Quando coloco minha roupa de manhã, eu agradeço a Deus por me vestir da justiça de Cristo. Quando tomo banho pela manhã, eu vou orando e peço a Deus que me limpe dos meus pecados. Quando estou tomando meu café, eu agradeço a Cristo por Ele ser o pão da vida.
quando estou limpando a minha casa, eu vou pedindo a Deus que seja misericordioso e limpe as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Quando falo e converso com pessoas durante o dia, no meu coração eu peço que Deus salve essas pessoas, edifique essas pessoas em Cristo e supra as suas necessidades. Quando eu vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, eu oro pela salvação de cada uma dessas vidas e de outras vidas que perambulam pelas ruas de todo mundo. Isso é orar sem cessar. É quando você ora o tempo todo, seja lá o que você estiver fazendo, você também está ao mesmo tempo conversando com o seu Criador, porque Cristo conquistou para você uma audiência permanente perante o trono da graça do Pai Celestial. Isso indica que nós devemos orar continuamente, mas orar continuamente também indica que nós devemos ter uma regularidade disciplinada. Isso significa que, além de orar o tempo todo, como essa mulher nos ensinou, nós também devemos ter tempos diários de oração rígidos, sérios, profundos, intensos e particulares. Nós também devemos ter aquele momento que é particular, que eu não estou fazendo outra coisa, não estou limpando a casa, não estou conversando com ninguém, não estou tomando banho, eu estou sozinho com Deus, em silêncio, quieto, buscando a sua presença e a manifestação da sua palavra no meu coração. É isso que Jesus fazia. E nós devemos dosar então em nossa vida de oração, olhando para Paulo, a continuidade e a regularidade. Isso é como uma amizade íntima. Você tem esses dois tipos de conversa com amigos. Você conversa de maneira corriqueira, fazendo as coisas, mas tem momentos que você tem que sentar cara a cara e bater um papo. E é só aquilo que você faz com o seu amigo. Você conversa aquele assunto que precisa ser tratado e deixa outras coisas de lado. Uma experiência muito comum em nossos tempos modernos e tecnológicos é você conversar com alguém que está com o celular na mão e mexendo. Que coisa chata, que coisa incômoda. Você quer a atenção da pessoa, mas você não sabe se ela está respondendo a mensagem do WhatsApp, está passeando pelo Instagram ou pelo Facebook. Nós não podemos ousar fazer isso com Deus. De fato, devemos falar com Ele o tempo todo, mas nós precisamos daqueles momentos, dia após dia, que são reservados só para Ele. 100% da atenção para Ele. A nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos para Ele e para a sua palavra. Eu gosto de pensar que é isso que Paulo quer dizer com não deixamos de orar por vocês. Uma conversa constante com Deus. Eu não sei como você hoje se enquadraria numa comparação com aquele casal no banco da praça. Você seria com Deus aquele jovem apaixonado que tem conversas profundas, íntimas, constantes com Deus, ou você estaria mais parecido com aquele homem já casado, cansado do relacionamento, grosseiro, frio e distante? Deus está convidando cada um de nós para renovarmos com Ele a nossa vida de oração e buscarmos conversas profundas, conversas que tratam dos interesses dEle. Você possa ter na sua casa, talvez, providenciar um caderninho, uma agenda, em que você vai anotar nome de pessoas e vai falar com Deus sobre essas pessoas e por elas, e vai interceder por aquilo que Paulo intercedeu, para que elas conheçam a palavra, orar para que elas se aprofundem em estudar a palavra, praticar a palavra, para que elas tenham alegria, sejam dominadas por gratidão. Comece a orar por aquilo que é o interesse de Deus. E decida também hoje começar a orar de maneira constante, o tempo todo, sem cessar. Tanto continuamente quanto nos momentos particulares, diários de oração. Que sua vida de oração seja enriquecida desta maneira. Vamos aproveitar esse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, obrigado por nos convidar a orar. Louvado seja teu nome por providenciar para nós a oração, o acesso a Ti através do Seu Filho Jesus Cristo, que nos comprou pelo sangue derramado na cruz.
e louvado seja o Senhor por também nos ensinar a orar. E que possamos, tendo-nos sentado ao lado do apóstolo Paulo, vendo como ele ora, que nós também aprendamos a ter conversas profundas e constantes contigo. É o nosso pedido e o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.